Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e a aula de hoje é sobre a Revolução Russa. Assunto bem importante que tanto serve para o nono ano como para o terceiro ano do ensino médio. Então fique ligado em muitas informações bacanas que nós vamos trazer ao longo dessa aula. Mas lembrando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu joinha, comente, curta, compartilhe o conhecimento, pois é muito importante. Vem comigo que nós vamos aprender muito. Bom, inicialmente vamos falar sobre a Rússia antes da Revolução Russa. Como era a Rússia czarista? Czarista vem de czar, como chamavam o imperador russo. A palavra czar vem de César, como era chamado assim o título, assim era dado o título ao imperador romano, na antiga Roma. No final do século XIX, ou seja, dos anos 1800, o Império Russo era o maior país do mundo, com cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, e abrigava uma população de cerca de 160 milhões de habitantes, composta de dezenas de povos com línguas e costumes próprios. Como vocês podem ver no mapa, esse era o mapa aqui do Império Russo. Em laranja, a Rússia original, e em outras cores que variam do verde ao amarelo, nós vamos ter os territórios agregados época a época. O regime político era a monarquia absolutista, ou seja, todo o poder ao imperador. E todo o poder se concentrava nas mãos do czar. Ele nomeava e demitia ministros conforme sua vontade, censurava jornais e revistas e decidia em nome da nação. De 1913 a 1917, o Império Russo foi governado pelos czares, de 1613, 3 séculos antes, até 1917, então por cerca de 304 anos, o Império Russo foi governado pelos czares da dinastia Romanov. O czar ou czar, também pode ser utilizada essa pronúncia czar. O czar e sua família, a nobreza, como eram chamados boiardos, e o clero ortodoxo, pois lá na Rússia a maioria católica é católica ortodoxa, tem uma diferençazinha entre católico romano e católico ortodoxo. Dê uma pesquisada sobre o tema. Possuíam esses que nós falamos enormes privilégios e eram donos da maior parte das terras russas. E aqui você tem uma foto que traz um monte, vários imperadores da dinastia Romanov, da família do último imperador Nicolau II. A maioria da população do império vivia no campo. Uma parte desses camponeses era formada por arrendatários, ou seja, aquelas pessoas que alugavam a terra. Elas trabalhavam na terra, mas a terra continuava tendo seu proprietário, só que tudo que era produzido naquela terra era dividido com o proprietário dela. Já a maioria deles, os mujiks, era explorada por seus senhores, pagava ao governo altos impostos pelo uso da terra e por isso vivia muito pobre, Então era um sistema praticamente parecido com o feudalismo da Idade Média. E aí você tem uma foto que mostra uma realidade, dos camponeses russos em pobreza. Eram eles os mais atingidos pelo analfabetismo, ou seja, grande parte da população era analfabeta entre os camponeses, quase todos, se não todos, pelas doenças e pelas crises de fome que assolavam o país com frequência. Por isso, na história da Rússia Imperial, ocorreram várias rebeliões camponesas. A maior delas foi a rebelião Pugachev, que aconteceu entre 1773 e 75, que só foi derrotada pelo exército czarista depois de muita luta. E aqui você tem uma representação dessa rebelião Pugachev, execução de um dos seus líderes. Pois bem, agora nós vamos falar sobre a modernização e a indústria, que começaram ainda na Rússia Imperial.
Outra resposta dos camponeses à pobreza e à opressão czarista foi migrar, ou seja, sair do campo para as cidades. Entre 1863 e 1914, a população urbana da Rússia mais que triplicou, passou de 6 milhões para 18 milhões e 200 mil habitantes. Nas cidades, esses trabalhadores buscavam empregos nas indústrias nascentes. Na segunda metade do século XIX, ou seja, dos anos 1850 em diante, o Império Russo estava se industrializando graças à entrada de capitais estrangeiros, ou seja, de investimento, né, dinheiro de estrangeiros entrando na Rússia, como investidores alemães, franceses e belgas, muitos deles banqueiros. E a mão de obra farta, ou seja, muita gente, né, para trabalhar e também recebendo pouco, né, uma mão de obra farta e barata, vinha do campo. A industrialização era impulsionada também pela exploração do petróleo, pela produção do aço e pela construção de ferrovias, entre as quais a Transiberiana. A Transiberiana é uma ferrovia que corta toda a Rússia, passa pela Sibéria daí, porque se chama de Transiberiana, tá certo? E chega até a China. Ela é muito extensa. No governo do czar Nicolau II, que viveu entre 1894, que governou de 1894 a 1917, o capitalismo russo continuou se desenvolvendo e surgiram centros industriais em cidades como São Petersburgo, Moscou e Kiev. E aí você tem a foto de Nicolau II, o último imperador russo, o último czar russo. Nas fábricas, porém, os salários eram muito baixos, os riscos de acidentes altos e a jornada de trabalho chegava a 14 horas por dia. Reagindo a isso, o operariado russo promovia greves e passeatas. Essas manifestações, no entanto, eram reprimidas sempre com muita violência pela polícia czarista, a Okhrana. Como vocês podem ver nessa imagem, que representa uma dessas repressões às lutas de trabalhadores, né? Esse contexto opressivo facilitou a entrada de ideias socialistas nos meios operários e intelectuais da Rússia. Então, havia tanta opressão, né? E essa opressão do regime czarista, principalmente aos trabalhadores, aos mais pobres, facilitou que muita gente abraçasse ideias como a que a gente vai ver agora, a do socialismo, certo? No século XIX, nos anos 1800, em meio às lutas do operariado europeu por melhores condições de trabalho e de vida, dois pensadores alemães, Karl Marx, que viveu entre 1818 e 1883, e Friedrich Engels, que viveu entre 1820 a 1895, criaram uma corrente dentro do socialismo, a qual eles próprios deram o nome de socialismo científico. Por que socialismo científico? Porque já havia essa ideia do socialismo antes de Engels e Marx, só que eles deram uma nova visão, eles propuseram novos métodos de aplicação dessa teoria, que dizia que as pessoas deveriam viver numa sociedade igualitária, sem classes sociais, né, com todo mundo vivendo e ganhando igual e trabalhando para si e não para patrões, por exemplo. Só que essas ideias de Marx já tinham sido pensadas ainda no século XVIII, no fim do século XVIII. E ele pegou essas ideias, certo? E as atualizou para o seu século. E aí você tem a foto dos dois. Karl Marx, à esquerda, e Friedrich Engels à direita. As principais ideias dessa doutrina, também conhecida como marxismo, porque foi Marx quem ficou mais famoso, estão contidas em duas obras, o livro O Capital e o livro O Manifesto Comunista, né? O Manifesto Comunista, que acabou se tornando livro. A doutrina marxista propõe a transformação da sociedade visando a repartição da riqueza e uma maior igualdade social. Então, para Marx, toda a riqueza deve ser repartida entre as pessoas para haver igualdade de classes e não haver mais classes, né, nessa nova sociedade que vai viver igualitariamente. Ela se opõe ao liberalismo, né? O liberalismo, lembre-se,
é a livre iniciativa, você pode, pode buscar a sua melhoria individualmente. Então, alguns vão se tornar mais ricos do que outros, isso é natural. E isso daí é oposto à ideia do socialismo defendido por Marx. Também critica a injustiça social e propõe o advento de uma sociedade sem classes, como já foi dito. Em um manifesto comunista, Marx e Engels afirmavam que o motor da história é a luta de classes, ou seja, o que movimenta a história é a luta de classes, segundo eles. Na Roma Antiga, por exemplo, eles diziam que o que moveu a história foi a luta entre os patrícios, né, que eram os nobres, e os plebeus, que era o povão. Na sociedade industrial capitalista do século XIX, a luta se dava entre a classe burguesa, os empresários, banqueiros, e o proletariado, que eram os operários, certo? Tanto os operários como os camponeses, os trabalhadores em geral. O operariado, faria a revolução, derrubaria a burguesia do poder e instalaria uma ditadura, a ditadura do proletariado, como ele coloca nas suas palavras. Nesse novo governo, pensava Marx, os bens individuais, como terras, fábricas e máquinas, seriam estatizados, ou seja, passariam à mão do Estado, do governo, e isto é, passariam o controle do Estado, como foi dito, e não haveria mais necessidade do Estado, depois que tudo fosse dele. Pura ilusão, né? Tanto é que esse marxismo é chamado de marxismo utópico, porque nunca se cumpriu. Toda vez que os comunistas chegaram ao poder, pelo contrário, o Estado tornou-se gigante, uma elite tomou posse do poder, certo? E oprimiu ainda mais a população, como nós vamos ver mais à frente. Por meio do lema "Trabalhadores de todo o mundo, univos", Marx e Engels incentivavam operários do mundo inteiro a se organizar em partidos e sindicatos para lutar pelo fim do capitalismo e pela construção do socialismo. Agora nós vamos falar do socialismo, como ele foi recebido na Rússia czarista. O ambiente de grande revolta e pobreza, como já foi dito, e as traduções das obras de Marx para o russo facilitaram a penetração do socialismo no país. Com base nelas, intelectuais e operários russos organizaram vários grupos políticos de tendência socialista que em 1898 se juntaram para formar o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, como você pode ver na bandeira de representação desse partido. Esse partido foi duramente perseguido, é claro, sendo logo desmantelado pela polícia do czar, que prendeu vários de seus membros. Porém, seus líderes principais, Vladimir Ulyanov, que nasceu em 1870 e morreu em 1924, que mais ficou conhecido como Vladimir Lenin, e Lev Bronstein, que nasceu em 1879 e morreu em 1940, conhecido como Leon Trotsky, deixaram a Rússia e voltaram-se a organizar no exterior. Vou dar uma pausa aqui para um comentário rápido. Tanto Lenin quanto Trotsky, autores que defendem com base em documentos que evidenciam isso, eles receberam lá fora, tanto Lenin, que foi lá para Suíça, Alemanha e Suíça, e Trotsky, que foi para os Estados Unidos e México, né? Os dois receberam aportes, receberam investimentos de banqueiros muito ricos, certo? Que os financiaram para derrubar o regime czarista, porque esperavam participação na nova forma de governo. Aí você pode perguntar, mas a nova forma de governo não propõe o comunismo, o socialismo, a derrubada da burguesia, e banqueiro não é burguês? É em tese. Quando você tem um poder muito grande, você pode estar no lado certo. Lembra do que eu falei, que toda vez que o comunismo chega ao poder, né, ele é governado, ele é conduzido por uma elite política, né, uma elite intelectual, e todos que estão ali naquela elite são beneficiados, menos o povo. Era justamente isso que os banqueiros que investiram em Lenin e Trotsky tinham em mente. E aí você tem a foto de Lenin e Trotsky, nessa ordem que eu falei.
Havia, no entanto, divergências internas entre os socialistas russos. Essas divergências ficaram evidentes durante o Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, realizado em 1903. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, que representa esse congresso. E aí você vai ver a divergência entre os líderes. Lenin, ele defendia que deveriam confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, ou seja, um único partido disciplinado que unisse soldados, operários e camponeses, certo? Qual era o objetivo? Conquistar o poder por meio da Revolução Socialista, ou seja, de luta, de uma revolução, de uma guerra. Martov, que era o outro líder, ele defendia que deveria haver uma promoção de uma revolução burguesa contra o czarismo, ou seja, as pessoas que pudessem investir nessa revolução, nessa luta, como empresários e banqueiros, que investissem, contra o czarismo para derrubá-lo. E depois chegar ao socialismo pela via eleitoral. Então, derrubando o czarismo, eles abririam campo, abririam terreno para a democracia e por meio da eleição os partidos chegariam lá, seriam eleitos os candidatos socialistas. Qual era o objetivo? Se aliar à burguesia para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio de eleições. E a gente sabe, como eu falei agora, Lenin teve investimento massivo de banqueiros, certo? Para promover essa revolução. Só que até aí a coisa ainda não tinha andado. E claro que ele não contou isso. A maioria dos presentes votou nas teses de Lenin e por isso foram chamados de bolcheviques, que significa maioria em russo. Já os opositores ficaram conhecidos como mencheviques, já que era a minoria, que significa assim em russo. A Rebelião Popular de 1905, também conhecida como Revolução Vermelha de 1905. Indiferente à situação da penúria de seu povo, o governo da Rússia se envolvia em disputas imperialistas, ou seja, por mais e mais territórios para anexá-los ao já imenso território russo. Em 1904, entrou em uma guerra contra o Japão pelo controle da Manchúria. Os efeitos do conflito sobre os mais pobres e os baixos salários pagos aos trabalhadores levaram à explosão de uma revolta operária em São Petersburgo. Tá, aqui você tem umas imagens dessa guerra entre russos e japoneses em 1904. E o que é que eles estavam... Por que eles estavam entrando em conflito por essa região? Porque a região era muito rica em minérios. E aqui você tem um mapa que mostra onde está a Manchúria. A Manchúria fica perto da China, certo? E acima, no norte da Coreia do Norte hoje, a Manchúria. Em um domingo de 1905, operários em greve e suas famílias caminharam desarmados pelas ruas de São Petersburgo, cobertas de neve em direção ao Palácio de Inverno, sede do governo czarista, com um abaixo-assinado para ser entregue ao czar. Veja o que dizia esse abaixo-assinado. Um trecho dele. Majestade, nós, trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, nossas mulheres, nossos filhos e nossos parentes velhos e desamparados, viemos à vossa presença, Majestade, buscar a verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito, a redução de jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo de 1 rublo por dia e a abolição do trabalho extraordinário. Os oficiais levaram o país à ruína completa e envolveram numa guerra vergonhosa, a guerra russo-japonesa. Essas coisas, Majestade, trouxeram-nos diante de vosso palácio. Não recusai a ajuda a vosso povo, destruí o muro que se levanta entre vós e o vosso povo. Isso está citado no livro Revoluções do Século XX, de Márcia Berbel e Eduardo Valadares. O documento não chegou a ser entregue ao czar,
pois ele mandou que seus soldados atirassem contra a multidão a queima-roupa. Aí esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Essa daí é uma pintura de Ivan Vladimirov, que representa o massacre dos trabalhadores pelas tropas do governo czarista em frente ao Palácio de Inverno em São Petersburgo, em 1905. Muitos manifestantes foram mortos e milhares deles foram feridos. O episódio, como já foi dito, ficou conhecido como Domingo Sangrento. Populares reagiram ao Domingo Sangrento, promovendo uma série de greves e revoltas. A mais famosa delas foi a revolta dos marinheiros do encouraçado Potemkin. Como vocês podem ver aqui, essa arte, certo? Georg Steinberg e Vladimir Steinberg, designers russos, repare a ideia de movimento e o uso alternativo das cores na criação desses dois artistas de cerca de 1905. Então, aqui você tem os marinheiros de Potemkin, né, do encouraçado Potemkin, representados, né, nessa revolta. E o que era o encouraçado Potemkin? Era um grande navio, né, que tinha o casco, a fusela, que tinha um casco coberto de aço, de ferro, né, para guerra. Então era um navio de guerra. Por que é que eles se revoltaram? Porque havia castigos corporais, certo? E a fome aqui eram submetidos na marinha czarista. A onda de rebeldia culminou com levantes populares organizados pelos sovietes. Os sovietes era uma espécie de sindicato, um grupo organizado pelos deputados com ideologia socialista. Aqui você tem uma foto de uma desses levantes, né, dessas revoltas contra o governo. Enquanto isso, a Rússia era derrotada na guerra contra o Japão e o czarismo saía do conflito desmoralizado. Imagine o Japão, uma simples ilha, né, ganhar uma guerra de um imenso império. Pressionado pelo povo, o czar convocou a Duma, que era uma assembleia composta de deputados eleitos pela população. Aqui você tem uma foto dessa assembleia, dessa reunião de deputados eleitos pela população, convocados pelo czar Nicolau II aqui no trono. Mas logo em seguida, vendo-se fortalecido, ele dissolveu a Duma e voltou a governar de forma autoritária. Em 1914, decidida a controlar o acesso ao mar Mediterrâneo pelo Mar Negro, a Rússia czarista entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado, lembre-se, da Tríplice Entente, que agrupava ali o Reino Unido, a Grã-Bretanha, né, e a França. O Império Russo lançou contra os alemães cerca de 13 milhões de soldados, mas esse império, nesse exército numeroso, carecia de fuzis, botas, cobertores, que era muito frio, e sobretudo de treinamento adequado. E aí você tem uma foto dos soldados russos em campo. O resultado foi trágico. Em pouco tempo, cerca de 3 milhões de soldados russos foram mortos. A população civil também foi fortemente atingida pelo desemprego, pela inflação e pela fome. Estava aí o cenário perfeito para uma revolução. O processo revolucionário. O povo culpava o czar Nicolau II pelas sucessivas derrotas e pela permanência da Rússia na Primeira Guerra. Uma onda de protestos com saques a armazéns e lojas se alastrou pelo país. Em 23 de fevereiro de 1917, no calendário juliano, que era o calendário adotado pelo Império Russo na época, tecelãs e operários de São Petersburgo marcharam em direção ao prédio do governo. Aqui você tem uma foto desse movimento que se dirigiu em 1917 ao Palácio do Governo. Muitos soldados do exército czarista também se juntaram aos rebeldes e, unidos a eles, invadiram o Palácio de Inverno, derrubaram o imperador e proclamaram a república. Formou-se então o governo provisório, do qual nós vamos falar já já, tá certo? Então você tem uma foto, uma imagem que representa esse movimento de invasão ao Palácio de Inverno do czar. Você vai ver muito bem isso retratado numa série da Netflix chamada Os Últimos Czares,
Claro, se você tiver mais de 18 anos, porque a série não é recomendada para menores de 18. Pois bem, agora falando do governo provisório. O governo provisório, liderado por políticos moderados como o advogado Alexander Kerensky, procurou diminuir a insatisfação popular, libertando os presos políticos, concedendo liberdade de imprensa e permitindo a volta dos exilados. E aí você tem a foto de Kerensky. Mas ele contrariou os anseios do povo ao declarar que a Rússia continuaria na guerra, na Primeira Guerra Mundial. O líder bolchevique Vladimir Lenin, que se encontrava exilado lá na Suíça, retornou à Rússia em abril de 1917 e, como eu já disse a você, com muitos milhões de dólares em ouro, né, para ajudar na Revolução. E passou a defender a derrubada do governo provisório, a retirada da Rússia da guerra e a repartição de terra entre os camponeses. E essa defesa última aí da repartição de terras agradou muito o povão. Lenin. Os lemas defendidos por Lenin eram paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes, que era justamente esse grupo, né, que conduziria a revolução. E todo socialista ele tem esse poder, né, de articular bem os termos e para fazer um efeito nas massas. Aqui você tem uma foto que mostra Vladimir Lenin discursando na Praça Vermelha no primeiro aniversário da Revolução Bolchevique em Moscou em 1918. Com o agravamento da situação social provocada pela permanência da Rússia na guerra, as ideias de Lenin foram ganhando força entre a população. Em 24 de outubro de 1917, tinha início a Revolução. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, comandante da Guarda Vermelha, ocuparam os prédios públicos da cidade de São Petersburgo, inclusive o Palácio de Inverno, e no dia seguinte assumiram o poder. Tanto Lenin quanto Trotsky, que receberam aportes milionários para ajudar na Revolução, conseguiram comprar armamentos e também, armar, né, munir os seus exércitos. Inclusive, Trotsky ele compôs um exército sob seu comando, que ele chamou de Guarda Vermelha. E aí você tem uma foto que mostra o início da Revolução Russa em 1917. O governo da Rússia passou às mãos dos bolcheviques e sob a liderança de Lenin, no cargo de presidente do Conselho de Comissários do Povo. Então haviam várias pessoas que representariam o povo em tese, e quem presidiria esse conselho seria Lenin. A bandeira comunista foi hasteada no Palácio de Inverno pela primeira vez. E a bandeira comunista é essa daqui, ó. Ela tem uma foice e um martelo juntos, representando a aliança entre camponeses e operários. A foice são os camponeses, martelo são os operários, né, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. E o vermelho é de luta, né? O governo Lenin e a guerra civil. O governo bolchevique, liderado por Lenin, adotou várias medidas de grande repercussão social. Propôs a paz aos alemães. Em 3 de março de 1918, a Rússia saía da guerra, assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. E aqui vem o porquê do investimento de banqueiros em Lenin. O que acontece? Banqueiros alemães, muito ricos, eles investiram em Lenin, tanto para se beneficiarem com o novo governo, e mais tarde, já você vai entender bem porquê, como também para tirar o czar do poder e fazer o quê? Fazer com que os soldados, né, que estavam ali, os soldados russos que estavam em conflito com a Alemanha no lado oriental, já que a fronteira entre a Alemanha e a Rússia está no lado oriental, no lado leste, no caso do mapa. Então, se a Rússia saísse, a Alemanha conseguiria concentrar todo o seu poder de guerra num lado só, que era o lado ocidental, contra a Tríplice Entente. Então, esses banqueiros também ajudaram a Alemanha investindo em Lenin. E aqui você tem o Tratado de Brest-Litovsk,
tem esse nome porque eram os dois primeiros ministros representantes de cada país que assinaram o tratado. Lenin ainda confiscou, ou seja, tomou as terras da família real, dos nobres e da igreja ortodoxa russa e distribuiu-as entre os camponeses, o que agradou muito a população camponesa. Também estatizou a economia, né? Assim, indústrias, bancos e estradas de ferro passaram a ser dirigidos pelo governo russo. Quem é que comandava o governo russo? Lenin. E estabeleceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Tanto homens quanto mulheres passaram a receber a mesma quantia, puderam trabalhar, né, de forma igualitária. A Guerra Civil. Essas medidas foram mal recebidas pelos monarquistas, mencheviques e liberais, que com a ajuda de potências capitalistas como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formaram o Exército Branco para combater a Revolução de Outubro, início da Revolução Russa, certo? E aqui você tem o desembarque do exército estadunidense em Vladivostok, na Rússia, como parte de um esforço maior das potências ocidentais e do Japão para apoiar o Exército Branco contra os bolcheviques durante a Guerra Civil, que aconteceu entre 1918 e 1921, ou seja, durou 3 anos. Seus opositores, os bolcheviques, organizaram o Exército Vermelho, comandado por Trotsky, como nós já falamos. Teve início, então, uma sangrenta guerra civil entre os dois exércitos, que se estendeu por longos anos, como já foi dito. E aqui você tem uma foto que mostra Trotsky, né, discussão perante o seu Exército Vermelho. Durante essa guerra civil, o governo bolchevique fez o quê? Adotou o comunismo de guerra, ou seja, manteve um rígido controle sobre a produção industrial agrícola e o comércio. Então ninguém poderia produzir além do que o governo determinasse, certo? Confiscou a produção agrícola dos camponeses para manter o esforço de guerra, ou seja, tomou à força a produção agrícola de camponeses, gerou fome entre a população. Criou tribunais que condenavam sem julgamento todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução, à semelhança do que aconteceu no tempo, né, no período do terror da Revolução Francesa. Todo aquele que era considerado inimigo da Revolução era condenado à morte, e assim aconteceu na Revolução Russa também. Na ocasião, o czar e a sua família foram condenados e mortos. Por quê? Porque acreditava-se o seguinte, que enquanto o czar estivesse na Rússia, estivesse vivo, ele era um grande símbolo do antigo regime. E como havia muita gente que estava insatisfeita com o novo regime, né, principalmente pessoas influentes, monarquistas, mencheviques e liberais, e tendo o czar ainda vivo, poderiam, diante do povo, promover uma exaltação à figura dele e ele voltar ao poder, para que isso não acontecesse, o czar e sua família foram mortos. E aqui à esquerda você tem a foto colorida digitalmente do czar e sua família, né? Ele tinha 4 filhas e um filho pequeno. E aqui você tem uma representação de como teria acontecido a execução sumária dele e de sua família. Sim, eles foram presos e ficaram em cativeiro por cerca de 1 ano. A Guerra Civil terminou com a vitória dos bolcheviques. Ao fim do conflito, porém, a economia russa encontrava-se totalmente arrasada e o povo russo esgotado e empobrecido. A fome tinha tirado a vida de milhões de pessoas. A NEP, Nova Política Econômica. Diante dessa situação de penúria, o governo de Lenin adotou medidas capitalistas ao lado de medidas socialistas. Lembra do que eu falei antes, que Lenin teve reforço, né? Ele recebeu investimento, né, de banqueiros muito ricos. Pois é, chegou a hora de recompensar esses banqueiros. Como? Vamos entender? Combinava-se assim princípios socialistas com práticas capitalistas.
Essa era a nova política econômica, conhecida como NEP. O que essa política fez? Incentivou o comércio e a formação de pequenas e médias empresas privadas, dando origem a um grupo de empreendedores que apoiavam o governo socialista. Então, houve uma abertura ali no governo comunista, né, para o capitalismo, porque isso era conveniente. Era isso, ou o regime iria morrer de inanição, o povo ia morrer de fome. Permitir os camponeses venderem o excedente de suas colheitas no mercado interno, ou seja, aquilo que não fosse necessário para eles se alimentarem nem para mandar para o governo, eles poderiam vender no mercado interno. E liberou também a entrada de capitais estrangeiros. É aqui que entra, né, o pagamento pelo investimento feito na Revolução Russa pelos banqueiros milionários, os banqueiros muito ricos na época. O que acontece? Eles começaram a investir na Rússia, né, sob a forma de empréstimos e investimentos. A NEP, a nova política econômica, conseguiu que a agricultura russa se recuperasse, mas a indústria e o comércio continuaram em uma situação difícil. Nessa imagem você tem a manufatura, né, resultado do incentivo dado pela NEP de Lenin. A foto é de 1906, mais ou menos. Pois bem, a formação da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A flexibilidade na economia, porém, não correspondeu a uma abertura na política. Ao contrário, implantou-se uma ditadura do Partido Comunista, novo nome do grupo bolchevique. Então, até então, eles se chamavam bolcheviques. A partir desse momento aí, né, da formação da URSS, eles se deram o nome de Partido Comunista. Suprimiu-se a liberdade de pensamento e de imprensa e obrigaram-se os sindicatos e os sovietes a obedecer a ordens do partido. Acontece sempre assim nos regimes socialistas comunistas. Em dezembro de 1922, um grande congresso, reunindo os diferentes povos que habitavam o território russo, fundou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, que você pode ver representado, né, nessa insígnia, nesse símbolo. Esse era o símbolo da URSS. E o que era a URSS? Você tinha a Grande Rússia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, a Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão. Todos juntos formavam a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Formou-se um governo composto de representantes das várias repúblicas, sendo a Rússia a principal delas. A ditadura stalinista. No governo, como maior autoridade do Partido Comunista, da URSS, Stalin, que assumiu o poder em 1927, Lenin morreu em 1924 e ficou uma luta de poder para ver quem assumia o governo. E Trotsky talvez fosse o homem a assumir Lenin, né? Fosse a assumir o controle do governo sucedendo Lenin. Só que Stalin deu um jeito de perseguir Trotsky, que mais uma vez se exilou da Rússia. Dessa vez ele foi para o México e lá foi assassinado em 1940 a mando de Stalin, certo? Antes ele se refugiou nos Estados Unidos e dessa vez ele foi para o México. Stalin implantou então uma ditadura brutal que durou até 1953, quando ele veio à morte. E aí está a foto de Joseph Stalin. Essa sangrenta ditadura, conhecida como stalinismo, tinha as seguintes características: sistema de partido único. Aliás, isso sempre acontece nos
países que adotam comunismo. Você não tem abertura para um outro partido que não o Partido Comunista. Não se admitia nenhum tipo de oposição e uma simples suspeita era suficiente para que o cidadão fosse mandado para os campos de trabalho forçado, que eram chamados de gulags ou kulaks, como algumas pronúncias, muitos deles na Sibéria. E aqui você tem um desses gulags. Os gulags, pessoal, que eram esses campos de trabalho forçado para os prisioneiros, né, para os presos políticos, eles se mantiveram em segredo até por volta da década de 70, quando um fugitivo chamado Alexei Solzhenitsyn, né, ele publicou um livro chamado Arquipélago Gulag, que ele vai falar sobre o terror desses campos de trabalhos forçados. A opressão às nacionalidades. O governo stalinista obrigou os povos não russos, como por exemplo os ucranianos, a adotarem o idioma russo e a viverem de acordo com as regras ditadas pelo governo. E não só isso, ele foi o principal responsável pelo confisco, né, da produção agrícola dos camponeses ucranianos, causando entre aquela população uma grande fome que ficou conhecida como Holodomor, que quer dizer matar de fome ou morrer de fome em ucraniano. Burocratização do Estado. A cúpula do Partido Comunista, militares da alta patente, funcionários públicos e técnicos graduados constituíram uma elite poderosa, veja do que eu falei antes. E se vocês quiserem saber mais de como funcionava o governo russo, né, durante o governo comunista, durante o governo soviético, vocês podem ver muito bem retratado isso na minissérie Chernobyl, também disponível na Netflix. O governo stalinista, a ditadura, suprimiu a liberdade de imprensa e de pensamento. E também ele promoveu julgamentos forjados. Os adversários eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria, sendo em seguida fuzilados. A propaganda tornou Stalin conhecido pelos comunistas do mundo todo como um grande irmão, pai do povo e melhor amigo das crianças. Inclusive, esse grande irmão aqui, né, ele estaria referenciado no livro 1984 de George Orwell, que vai fazer uma crítica feroz aos regimes comunistas. Bom, enquanto Joseph Stalin deixava-se fotografar entre crianças e flores, como você vê nessa imagem à esquerda, enviava seus adversários para os campos de trabalho forçado, os gulags. E essa aqui é uma foto de 1939. Pois é atribuída a Joseph Stalin cerca de 20 milhões de mortes em seu regime. Desdobramentos da Revolução Russa. Mas no que resultou a Revolução Russa? Entre os principais desdobramentos dela, podemos citar o seguinte: apresentou aos cidadãos e às nações a possibilidade de opção por outro sistema político-social. Realmente, foi a tentativa da implementação pela primeira vez de um regime, né, em tese governado pelo povo, coisa que nunca aconteceu, mas os regimes comunistas eles se proliferaram durante o século XX. Garantir igualdade de direitos às mulheres. A Constituição de 1918 garantia à mulher o direito ao divórcio, à herança, à educação, à formação profissional, o mesmo salário que o homem para os empregos iguais, acesso a todos os postos de trabalho e direitos políticos iguais. E aqui nessa imagem você tem pilotas soviéticas, da esquerda para a direita: Marina Raskova, Polina Osipenko e Valentina Grisodubova, em 1938. Estimulou governantes europeus a cederem aos trabalhadores condições de vida mais saudáveis e mais dignas, até mesmo para evitar a propagação das ideias vindas da URSS. Entre esses direitos podemos citar o direito à assistência social e à previdência. Favoreceu as lutas pelas independências em vários países da África e da Ásia. Vários partidos políticos africanos que conduziram os processos de independência de seus países aderiram aos ideais socialistas vindos da URSS. E o resultado por lá, nesses países africanos, foi de fome, miséria e opressão até os dias de hoje.
Além disso, influenciou os movimentos operários de várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vários líderes operários da Primeira República, de 1889 a 1930, que a gente viu em aulas anteriores, melhor dizendo, aderiram ao comunismo, a exemplo de Luiz Carlos Prestes. Bom, vamos para a revisão. Nós começamos falando sobre o Império Russo, né? E em 1894, nós vimos que Nicolau II foi coroado, chegou ao poder, começou o seu império, né? Começou o seu reinado na Rússia. Durante seu governo houve industrialização, houve investimento, né, de capital estrangeiro na Rússia e se explorou petróleo, aço e se construíram ferrovias como a Transiberiana. Além disso, havia muita gente, né, para trabalhar e trabalhava com salários baixíssimos, então isso era muito atrativo para os investidores. Nós falamos da influência marxista, né, que formulou as ideias, né, que moldam o socialismo, que é uma teoria que prega a igualdade entre as pessoas, a extinção das classes sociais e do capitalismo. Em 1898, essas ideias, essa influência, né, levou à fundação do Partido Operário Social-Democrata Russo, o POSDR. Em 1900, Lenin e Trotsky, eles fugiram porque o partido foi caçado pelo czar. Em 1903, houve o congresso desse partido e havia as ideias que se conflitaram, as ideias de Lenin e as ideias de Kerensky. Enquanto Lenin era mais radical, né, dizendo que a revolução só ia acontecer por meio de luta, Kerensky era mais moderado, dizendo que deveria, não Kerensky, mas Martov, né? Aqui o nome está errado, mas esse líder, ele defendia que deveria haver uma aliança entre os burgueses para a derrubada do czarismo, instalação da democracia e o socialismo ascender ao poder, ou seja, chegar ao poder por meio da via democrática. Em 1904, tivemos a Guerra Russo-Japonesa na região da Manchúria, da qual guerra, né, o Império Russo saiu derrotado. Em 1905, tivemos a Revolução Vermelha, que foi que culminou com o Domingo Sangrento, em que a polícia czarista matou a tiros vários manifestantes que reivindicavam melhores condições de vida. Em 1905 ainda houve a revolta do encouraçado Potemkin, em que marinheiros russos reivindicavam melhores condições de trabalho, né, extinção dos castigos físicos. Em 1914 tivemos a entrada da Rússia na Primeira Guerra. Em 1917 tivemos um movimento, né, que estava insatisfeito com tudo que estava havendo, a Rússia envolvida na Primeira Guerra Mundial, inflação, desemprego, fome. Então a população foi reivindicar melhores condições e assim derrubaram o regime czarista e proclamaram a República em 1917. Bom, ainda em 1917, nós tivemos a instalação do governo provisório de Alexander Kerensky. Ele promoveu a liberdade de imprensa, ele deu liberdade de presos políticos e permitiu que exilados como Lenin e Trotsky retornassem à Rússia. Lenin então retornou em 1917, né? E insatisfeito com o governo de Kerensky, que não promoveu as mudanças que os socialistas queriam, né? Então ele vai e se organiza com Leon Trotsky para derrubar o governo provisório e assim iniciar a Revolução Russa.
Em 1918, o Lenin chega ao poder e o que é que ele faz? Retira a Rússia da guerra por meio do Tratado de Brest-Litovsk. Ele confisca terras dos czares, né, dos nobres e da igreja e da população camponesa. Ele torna a economia estatal, então ele passa a controlar a economia por meio do seu governo. Ele estabelece várias leis, né? Além disso, no seu governo, em 1918 ainda, começa uma guerra civil, na qual os mencheviques, que eram opositores do partido bolchevique de Lenin, ajudados pela Inglaterra, pelo Japão e pelos Estados Unidos, eles se juntam contra o partido bolchevique para derrubar o governo comunista. Mas os comunistas vencem. Em 1918, Lenin implanta uma nova, porque essa guerra civil promoveu muita destruição econômica, principalmente fome e pobreza. Então ele implementa a nova política econômica, a NEP, na qual ele incentivava os empreendedores privados, então comerciantes, empreendedores, que poderiam fazer seus negócios. Permitia a comercialização dos excedentes dos agricultores no comércio interno e liberava os investimentos estrangeiros. Banqueiros, grandes empresários poderiam investir seus dinheiros, seus capitais na Rússia comunista. Em 1922, tivemos a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1927, tivemos o início da ditadura stalinista. Lenin morreu em 1924. Stalin assumiu o poder, em 1927. Ele instituiu um sistema de partido único e perseguição aos adversários. Suprimiu a liberdade de imprensa e pensamento, ou seja, ninguém poderia falar nada contra o governo dele. Ele instituiu uma burocratização do Estado, na qual pessoas de confiança a ele, membros do Partido Comunista, pessoas que estavam ali na elite do governo, eles tinham muitos benefícios. Ele promoveu opressão às nacionalidades como os ucranianos, por exemplo, e também iniciou uma série de julgamentos forjados que faziam com que as pessoas confessassem crimes que não tinham cometidos para serem fuzilados. A ele são atribuídas 20 milhões de mortes. Pois é isso, pessoal. Nossa aula sobre a Revolução Russa foi essa. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, certo? Ele foi pensado e foi trabalhado com muito carinho para trazer esses fatos para você. Mas lembre-se, o que foi dito aqui você pode pesquisar por si mesmo e fazer sua própria análise desses fatos, ok? Então, deixo aqui alguns recados. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, certo? Veja o vídeo, reveja, pause, veja com atenção. Lembre-se, estudar é preciso. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.